TikTok para mais uma transmissão nessa hora, né? Onde vou ler a Bíblia e a Escritura em Daniel capítulo 11. São muitas profecias da Bíblia que já estão a se cumprir, outras estão em andamento, né? Outras prestes a se cumprir, né? Em toda uma montagem, uma plataforma, uma engrenagem, uma sincronia de peças. Mas tem uma hora que vai desencadear tudo, né? Daniel capítulo 11, verso 40, no tempo do fim, entrará em luta com ele, o rei do sul. Então haverá uma peleja do rei do sul contra ele. Ele aqui já é o anti-Mashiach, né? A besta, o chifre pequeno, o oitavo rei de Apocalipse 17, né, que sobe do abismo, né, a besta que era, não é hoje, mas há de vir, né? O filho da perdição, o homem do pecado, perverso, iníquo, muitos títulos, né? O conselheiro de Belial, né, que maquina o mal contra o Criador, Jeová. Você tem Miqueias, você tem Ishaial, Isaías, que chama ele aqui de o assírio, né? O assírio, que Daniel 8:9 diz que virá do norte de Israel. Então não é um simples personagem, uma simples criatura, né? É um ser apocalíptico que deve aparecer, e quando ele aparecer é só por 3 anos e meio, 42 meses, 1260 dias. Então termina tudo. Será o fim do fim, a finalização de todas as coisas, né? O apóstolo Shaul, Paulo, é tão preciso que em 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele fala desse adversário, filho da perdição, homem do pecado, perverso, o iníquo que se sentará no templo de Deus e vai requerer adoração. No lugar de Deus se levantará contra tudo que se chama Deus. No caso é Yod-He, Vav-He, no tetragrama. Porque Mashiach em Yohanan 5:43, ele diz: eu vim em nome do meu Pai, Yehoshua. Yeho tem o tetragrama, Yod-He, Vav-He, e Yehoshua, o filho, Yehová, Yod-He, Vav-He, o Pai, né? Eu e o Pai somos um. Eu manifestei o nome do Pai, Yohanan 16, aos homens que do mundo me deste, e lhes fiz conhecer teu nome. Nunca foi Jesus, porque o J só vem em 1524 na Alemanha, com a mudança da fonética da letra I, que já existia para J, né? Por Jean-Georges Tricino, pai da letra J, o qual era embaixador do Papa Leão X
que o enviou em 1517 para a Alemanha. Em 1524 ele alterou essa fonética, foi aceito, né? A letra J é a última letra a entrar no latim. E aí o português vem do latim, o inglês vem do latim, o francês vem do latim, o espanhol vem do latim, né? Então tem as línguas derivadas diretamente do latim, né? Porém, a Shalia em hebraico quer dizer apóstolo, né? Shaul, Paulo. Ele fala que esse homem do pecado, que é ele aqui em Daniel 11:40, né? Ele só pode aparecer, se manifestar, quando aquele que o retém seja removido do meio, né? Quem é aquele que o retém? É o Urash HaKodesh, né? O Urash HaKodesh. O Espírito Santo, Espírito de Deus, que desceu no dia de Pentecostes e que finalizará a obra, sua obra de selamento, no rapto, porque só os escolhidos, os eleitos, os predestinados subirão no arrebatamento a encontrar Adão. No português quer dizer Senhor, no inglês Lord, no grego Kyrios, Senhor quer dizer Kyrios, melhor o hebraico, né? A encontrar Adão nos ares, né? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14 ao 17, 18. Então não há de se preocupar com o Moalu, o asteroide, o cometa aí, o asteroide aí, o 3 Atlas, né? Que está indo para Júpiter. Então, segundo as escrituras, não iremos para outra galáxia da Via Láctea. Não iremos para outro planeta, como o 13 Atlas está indo, vai finalizar o seu percurso em Júpiter, né? O maior planeta do nosso sistema solar. De acordo com a Bíblia, encontraremos Adão e Yahushua Mashiach nas nuvens. Então é aqui mesmo que estaremos, né? Mas se alguém pegar um avião e ir nas nuvens, poderá ir no rapto? Não. E aí não é questão de avião, foguete, espaçonave, né? Aí é questão de transladação. Ser transladado antes precisa de uma mudança de corpo, né? No caso, quem morre hoje, sendo um homem ou mulher que tem emoná, não é fé, fé é palavra do latim, língua morta da Igreja Católica Romana. Mas cheia diz, quando eu voltar à terra, Lucas 17, encontrarei alguém, algum homem, né, alguma mulher que tenha emonar. O que quer dizer emonar? Emonar quer dizer ser fiel ao Criador, à palavra de Deus, né? Confiar no Criador e ser fiel. Meus olhos procurarão os fiéis da terra, né? O salmista Davi diz isso. Então são esses que vão passar pela mudança, né, de corpo, né? Quando um fiel morre, precioso aos olhos de Jeová, o Criador, é a morte dos seus kadosh, santos. Porque sai do corpo terreno e entra num corpo celestial, para ir viver ali no paraíso, que não está mais debaixo da terra. Foi transportado, subindo ao alto, levou o cativo ao cativeiro. Então, quem morre hoje não ocorre como ocorreu com Samuel, o Lázaro, né, o mendigo, que desceu ao paraíso. No Antigo Testamento, o paraíso era embaixo da terra. Havia até um abismo entre a hiena de fogo, lá, o Sheol, o inferno, entre o inferno e o paraíso. Quem estava no inferno via quem estava no paraíso, como o rico viu Lázaro, né, no seio de Abraão. Porém, Mashiach e Yahushua transportou
esse paraíso debaixo da terra para cima, né? Quando ele ressuscita, em Mateus 27, já na cruz ali, ele dá um grito. E muitos dos que dormiam no sepulcro ressuscitaram no primeiro dia da semana. Eu sei, tem gente que diz que o domingo é Baal, o dia do Deus Sol, mas para mim o primeiro dia da semana, que é apelidado de domingo, é um dos dias que o Senhor, o Criador Jeová, fez. Outros dizem que nasce 25 de dezembro, Natal, Papai Noel, o dia do nascimento do Deus Mintra, né? Mas eu nasci no dia 25 de dezembro. A gente não escolhe o dia de nascer. O mundo chama dia de Natal, os que se dizem intérprete da Bíblia dizem é o dia do Deus Sol, dia que nasceu Mitra, né? Mas não é um dia 25 de dezembro, para mim é um dia que o Senhor Deus fez. Pode apelidar o primeiro dia de domingo, pode chamar o dia 25 de dezembro de nascimento do Deus Mintra, Papai Noel, dia do Natal. Embora Natal quer dizer nascimento, né? Nós não temos uma cidade aqui no Brasil chamada Natal. Natal quer dizer nascimento. Mas para mim é um dia que o Senhor Deus fez. Não é porque a Igreja Romana, os romanos, o Império Romano, o tal e tal religião apelidou, que vai alterar o significado, o sentido, ou a verdadeira realidade. Ou seja, Jeová criou as coisas aqui, as obras na terra, a vida, as plantas, os animais, os pássaros. Em 6 dias, a coroa da criação foi o homem, né? Adão. É o ser humano, vindo do pó da terra. O 7º dia, ele descansou, o Shabat, o sábado, né? Aí depois vem essas coisas, 25 de dezembro, o dia do Natal, nascimento do Deus Mintra, Papai Noel, árvore de Natal, essas luzinhas que ficam piscando, né? Mas não vai alterar o que o Criador fez desde o Bereshit, né? Você me entende? Então, o Ruach HaKodesh vai sair da terra? Vai, mas aí você diz, mas você não prega que ele é onipresente, o Espírito, o Ruach HaKodesh enche os céus e a terra enche? Isso aí significa que não vai haver mais salvação, gente. Ser removido do meio, o Espírito, o Ruach HaKodesh e a noiva dizem, vem, desaparecer. Mas eu não acredito em arrebatamento. Então, se você não crê na Bíblia, né? Os mortos ressuscitaram primeiro, nós os vivos seremos arrebatados e encontraremos, subiremos juntos, né? Os ressuscitados e os vivos transformados a encontrar Adão e Yehoshua Mashiach nos ares, nas nuvens, né? Não fala que vai ser lá em Júpiter, ou Plutão, ou Netuno, ou Saturno, ou Marte. É aqui mesmo. Como o William Marmbrana pregou, né? Aqui na Terra será o futuro lá do noivo celestial e da noiva terrenal, né? Só que ela se ausenta. A noiva da palavra original, a Keilah, a congregação verdadeira, se ausenta por 3 anos e meio, 42 meses, 1260 dias, porque a terra passará pela ira de Deus, a cólera do Cordeiro, né? Como está escrito lá no 6º selo, onde os homens pedirão as cavernas. Hoje a gente sabe aos montes, às colinas. Hoje a gente sabe que aos bunkers subterrâneos. Caia sobre nós, nos cobre, né? Nos esconda da ira, da ira de Deus, da cólera do Cordeiro, né? É fato, é uma verdade, é uma realidade, que todo mundo que tem dinheiro hoje, empresa, negócio, muito dinheiro no banco, na poupança, é rico, há um desejo de fazer um bunker subterrâneo, ou no quintal de casa, ou na chácara, ou na fazenda, chamar lá uma máquina, uma retroescavadeira. Não é fazer piscina, não.
um bunker. Lá, não sei, 2, 3, 4, 5 quartos. Como na Europa as empresas não estão conseguindo atender o pedido de tanto bunker, né? Nos quintais, né? Ou comprar uma caixa d'água de ferro bem gigante, uma reta escavadeira, cavar o chão e colocar lá e enterrar, porque as bombas atômicas vêm, as explosões nucleares vêm, os vulcões entrarão em erupção, a lava vulcânica, o magma vem, as pestes, pandemias piores do que a Covid-19 vêm, bactérias, micróbios, vírus, vai haver mais picada, mais vacinação, mais droga, né? Para o ser humano ser picado, vacinado, né? Mais controle total. Então, qualquer um que vê a situação do mundo, eu não estou falando filha, matar a mãe, matar pai, ou filho, matar a mãe, matar o pai, matar a irmã, matar irmão, matar a família. Não estou falando disso não, isso aí é princípio das dores, né? Estou falando de algo pior. Mas o Brasil vai ser protegido, vai ser a terra segura que vai produzir alimento para os africanos, asiáticos, europeus, os americanos da América do Norte, Estados Unidos, vêm viver aqui. Não confio nisso, não. Tem uma terra, a Bíblia fala, eu vou ler aqui em Daniel 11, que realmente será um lugar seguro, mas é na Jordânia. É lá na Jordânia, né? Possivelmente em Petra, na Jordânia, né? Onde a mulher, os eleitos lá, o remanescente de Israel, vai receber 2 asas da grande águia e vai voar para esse lugar deserto, onde vai ser sustentada por 1 tempo, 2 tempos, e a metade de 1 tempo, 3 anos e meio. Né? A mulher recebeu as 2 asas da grande águia, porque o dragão, Satanás, através desse ele aqui, esse personagem que vai aparecer, e não me diga que é Donald Trump, porque se a besta for Donald Trump, o arrebatamento já aconteceu. Porque a Bíblia diz, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, quando o perverso, o adversário, o homem do pecado, se manifestar, aquele que o retém, está detendo, já foi removido, desapareceu. Então não é Donald Trump, né? Acho que tem 80 anos. Outros estão dizendo que é o Eli Khamenei, que tem 86 anos. Vladimir Putin aí caminhando para 80. Tá todo mundo velho, né? Estão velhos, né? John Biden estava velho, estava caducando. Como é que fala? Senil? Já não estava conseguindo ficar de pé, né? Estava dormindo, estava agindo estranhamente, né? O Trump também já está nessa fase aí, né? Eu lembro do Barack Obama, né? Novo, assumiu o primeiro mandato. Você vai ver ele no segundo mandato, ele está velho, desgastado, né? Porque é uma responsabilidade muito grande ser um chefe de Estado, né? Mesmo um Papa, que também é um chefe de Estado, aí, o Leão XIV, né? Se envelhece, né? Não vimos aí que o Leão XIV, o Vaticano, estava tentando arrumar um refúgio para o Maduro na Rússia, né? Até o Vaticano estava trabalhando na Igreja Católica, né? Porque é um país, é uma nação, né? Então, ser presidente de Estado envelhece. Então, o homem tem 80 anos, de repente fica senil, fica caducando, as doenças vêm, né? Porque ele tem o poder de matar gente, não viu aí? 80 mortos para capturar o Maduro, né? Diz que soltaram uma arma que ninguém nunca viu, que faz os outros desmaiar, vomitar e sair sangue. Aí era só pipocar os agentes Delta, Força Especial Americana, e matando. Não mataram o Maduro porque queria ele vivo. Mas os Estados Unidos podem ter entrado num problema grande na Venezuela, porque o Trump está exigindo que os donos de indústria petroleira, invista 100 bilhões de dólares na Venezuela, porque está tudo enferrujado. Eu já estive na Venezuela. Virou ferrugem. As plataformas de petróleo, né?
o desenvolvimento de petróleo, as indústrias de petróleo venezuelanas, porque os americanos já investiu 2 vezes na década de 40 e 70 e foram expulsos. Aí enferrujou. Agora ele quer que invista, porém os empresários dizem, se não mudar as leis da Venezuela, porque ainda o regime chavista está lá, nós não vamos investir, não vale a pena, porque já fizemos 2 investimentos na década de 40 e 70, fomos expulsos, né? O regime tomou conta do petróleo e perdemos tudo. E o investimento que investimos lá, tem um nome aí das companhias, aqui no Brasil é Petrobras, né? Estados Unidos tem um nome aí, Mobil, várias companhias que enferrujou tudo, não presta mais nada. E que se fosse investir 100 bilhões de dólares, só iria colher, ter resultado daqui 7, 10 anos. Tá longe, né? O Trump quer colher agora. Ele quer 50 bilhões de barris de petróleo para os Estados Unidos. Ele quer controlar, já controla a Venezuela. Ele postou uma foto hoje, o líder do Irã, 86 anos, ele caminhou e diz, o Trump é um showman. É um homem de reality show, exibicionista, né? Postou uma foto hoje dizendo que o presidente interino da Venezuela não é Delcy Rodrigues, é ele, Donald Trump. Está criando um decreto para proteger o petróleo da Venezuela para ele. É a maior bacia de petróleo do mundo, a Venezuela. Só que não tem maquinário, indústria, plataforma, está tudo enferrujado, gente. Quem estava pegando petróleo lá eram os russos, os iranianos, os chineses, né? Cuba, o qual o Donald Trump disse que o Marco Rubio pode ser o presidente de Cuba, né? Diz que Cuba está sem petróleo, sem dinheiro da Venezuela. Ele disse que Cuba oferecia segurança para a Venezuela e a Venezuela dava dinheiro para Cuba e agora é tarde demais. Ou Cuba se rende aos Estados Unidos ou é tarde demais, vai quebrar. Depois ele vai para Nicarágua. E também para o Brasil, aqui o Brasil está na mira, né? Sem falar da Groenlândia, né? Que pertence à Dinamarca, o Ártico, perto do Polo Norte, onde por causa do problema de temperatura da Terra, o gelo está degelando. E Vladimir Putin tem navios quebra-gelo. Já criou rotas pelo Ártico, pela Groenlândia, né? Aí o Trump quer tomar a Groenlândia, tem 50 mil habitantes, Donald Trump está oferecendo $100 mil para cada habitante aceitar a Groenlândia virar americana e eles virarem americanos. E o povo não quer. O povo não quer. Ele diz que precisa da Groenlândia, vai tomar a Groenlândia pelo bem ou pelo mal, para expulsar a Rússia e a China, que já estão criando rota da seda, né? Quebrando o gelo e criando uma nova rota marítima, né? Aí eu acabei de ler agora que a França disse que vai sair da OTAN. Giorgia Meloni, primeira-ministra da Itália, diz, precisamos conversar com Vladimir Putin, né? Precisamos conversar com Vladimir Putin, a Inglaterra, o Reino Unido, de onde surgiram os Estados Unidos. Olha o nome da América do Norte, não tem nem nome de países. Inglaterra, Itália, Alemanha, França, Bélgica, todo mundo tem nome. Brasil, Nicarágua, Cuba, Venezuela. E qual é o nome da América do Norte? Estados Unidos. Porque saiu da Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha hoje é o Reino Unido, né? Do Reino Unido, então tem os Estados Unidos. Quando 120 ingleses do antigo reino da Grã-Bretanha se evadiram, saíram da Grã-Bretanha e vieram para Plymouth Rock, em Nova Orleans, ali naquela pedra, se estabeleceram no Novo Mundo, roubaram Estados Unidos, que antes era 13 colônias, bandeira de 13 estrelas, 120 vieram da Inglaterra, foi chamada de Nova Inglaterra, quando esse 120 chegou, né, aqui é a Nova Inglaterra, roubaram as terras dos Apache, Navajo, Cherokee, dos índios,
roubaram a terra. Vieram como imigrantes da Inglaterra. Ali eram os puritanos naquela época, porque não estava tendo liberdade religiosa na Inglaterra. Eles vieram para cá para ter fé protestante, ter liberdade para pregar, fundar igreja. Hollywood mesmo era um bairro evangélico, só de crente, de evangélico, de igreja, né? Roubaram a terra dos índios. Hoje o ICE, a polícia do Donald Trump, parece que como o Donald Trump, a sua descendência, seu pai era alemão. Ele tem sangue alemão. Parece que tem alguma coisa do Adolf Hitler no sangue do Trump, né? Porque o Hitler tinha Gestapo, além do exército nazista, Gestapo que perseguia judeu. E o Hitler, e o Trump agora, que é um tipo de um novo Hitler, né? Alemão, imigrante, né? Seu pai era imigrante, tá matando cidadão americano. É para parar todo mundo. Se tem cara de índio, para. Se tem cara de latino, se fala espanhol, para. Tem que saber se é nativo, nascido nos Estados Unidos, ou se é imigrante ilegal. E tá matando cidadão americano, como essa mulher, né? Dizem que o marido dela era um veterano do exército, morreu uns anos atrás. Essa mulher estava vivendo com outra mulher, porque o homossexualismo, o lesbianismo é normal nos Estados Unidos, aí mataram ela. Aí agora está o grande protesto nos Estados Unidos, né? William Branham diz, eu acho que é o sexto selo, o irmão Branham pregou, e eu expliquei essas coisas quando eu preguei os 100 trovões, né? Que há uma mancha na bandeira americana. Essa mancha é o sangue dos índios, né? O verdadeiro americano era Jerônimo, Apache, né? O verdadeiro americano era esses aí da Carolina do Sul, Carolina do Norte, o touro sentado, né? Os índios, né? Que respeitava, embora pagãos, incrédulos, mas respeitava a natureza, as árvores, os rios, né? Gente, nós estamos no fim, né? Há uma tensão muito grande, como eu disse, muitas pessoas já estão cavando buraco no quintal. Brasil, mesmo no Brasil, pessoas estão fazendo bunker, né? Não falta pregador e mulher, madame pregadora, mandando fugir para as montanhas, mandando fazer buraco, achar montes, cavernas, né? É a hora disso? Eu penso que não, mas também não vai demorar muito, né? Não demorará muito. No tempo do fim, essa contagem aqui, o tempo do fim, esse momento aqui, ele só chega quando a besta, o assírio, o chifre pequeno, se manifestar. Para ele se manifestar, o Urash HaKodesh tem que desaparecer, né? Tem que finalizar a obra com os gentios, os homens e mulheres das nações. O período da graça, a plenitude dos gentios tem que terminar, e então Moshe e Elial, Moisés e Elias virá para acordar os 144 mil. Aí já não há mais salvação. No momento que aconteceu o arrebatamento, gente, terminou a salvação. Para nós, os gentios, não tem salvação para mais ninguém. E as igrejas vai fechar? Você que pensa, as igrejas não fecham. As igrejas vão parar de cobrar dízimo? Você que pensa, não vai não. Vai parar de ter culto todo dia? Não. As igrejas vão funcionar na grande tribulação. Até os flagelos, as pragas, as maldições cair. Ela só para, igual o Covid aí, que vai fazer o que foi em 2019, né? Vai fazer 7 anos, né? E a grande tribulação não é 7 anos. A grande tribulação, a angústia de Jacob, a angústia de Israel, é só 3 anos e meio. Não será 7 anos. Viu? O Covid fechou tudo. E o Covid ainda não é nada. Próximo às pragas, pestes, pandemias, que esse quarto cavaleiro, chamado Morte, que vem montado num cavalo verdoso, no espanhol, esverdeado. O cavalo não é amarelo? Não. O cavalo é esverdeado, é verdoso, é a cor da capa do Corão, a cor predileta do mundo árabe. Não vê que na bandeira da Palestina tem
branco, vermelho, preto e verde. Se a besta vem de uma religião, então a maior religião do mundo é o Islã. 2 bilhões de seguidores na Terra. Mas tem que vir de uma cidade de 7 colinas. Pronto. Constantino estava em Roma, que tem 7 colinas, e criou Constantinopla, atual Istambul, que também tem 7 colinas. Vai examinar no Google. O irmão Branham, quando pregava em 63, 64, até 65, ele dizia: só há 2 cidades na Terra que tem 7 colinas. William Branham dizia isso. Um é o Vaticano, o irmão Branham passou por lá, e outro é Cincinnati, nos Estados Unidos. Porém, hoje eu estou pregando aqui que Roma tem 2 pernas. Roma na Itália, o Vaticano, e Roma de Constantino, onde o Império Romano foi derrotado, né, pelos otomanos do Islã, muçulmanos, turcos. O ano 1400 e tanto, o imperador Constantino IX foi derrotado lá em Constantinopla, que é a atual cidade de Istambul, e para sua surpresa, homem e mulher, é uma cidade que tem 7 colinas, e cada colina tem uma mesquita. E mesmo a igreja de Santa Sofia, a primeira igreja cristã do mundo, feita por Constantino, hoje é uma mesquita. Funciona uma mesquita. Para mostrar para vocês que quando Israel construiu o 3º templo, a besta vai fazer aquilo virar uma mesquita. Não está escrito em Daniel 9, em Matitial 24:15, Daniel 9, 27, 28, né? Diz que a besta vai colocar a abominação da desolação em cima da nave do templo. Vai colocar o terror, né? E Mashiach Yoshua disse em Matitial 24:15, quando vides a abominação da desolação no lugar santo, de que falou o profeta Daniel, então os que estiverem na cidade fujam para as montanhas. Não voltem, porque haverá tal grande tribulação. Aí é que vem a grande tribulação, como nunca houve desde que há nações, povos, etnias na terra. Ai das grávidas! Eu achava que isso foi no ano 70, quando o general, filho do imperador romano, o imperador era Vespasiano, o general era Tito, cercou Jerusalém por 6 meses, e o fariseu Flávio José, que escreveu a história dos hebreus, mas pendendo para o lado de Roma, não? Do Império Romano, como Tácito, como outros escritores, dizia que as mulheres abortavam seus fetos para comer com capim. Mas esse Matitial 24, quando vides a abominação da desolação em cima do lugar santo, então vai se cumprir, como falou o profeta Daniel. Então virá a grande tribulação, e ai das grávidas e das queimamentos. Isso aí quebra essa doutrina que diz que todas as crianças vão no arrebatamento e que as mulheres não vão ficar grávidas na volta de... Eles falam a volta de Jesus. Vai sim ficar grávida na volta de Yoshua. Ai das grávidas e das que amamentam, porque virá a grande tribulação como nunca houve na terra, desde o começo do mundo. Então a natalidade, nascimento de bebê vai continuar. Mesmo dentro da grande tribulação, vai. Não havia bebês lá no tempo do dilúvio, lá, nos 40 dias e 40 noites, não morreram afogados. Não havia criança, bebê lá em Sodoma e Gomorra. Não estava nascendo lá. Então vai ter. Isso aí é a história da carochinha. É a abobrinha, né? Que as igrejas inventou. Todas as crianças, creche, vão ficar vazias. Todas as crianças vão no arrebatamento. Nem todas as crianças entrou na arca de Noé ou saíram de Sodoma e Gomorra. E o mundo hoje está na mesma condição dos dias de Noé e Sodoma e Gomorra. Para de pregar heresia. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz: haverá grande tribulação como nunca houve na terra. E ai das grávidas, olha a gravidez. E das que amamentam, olha a amamentação. Isso é no meio da grande... Isso é início, meio, fim da grande tribulação. A natalidade não vai ser interrompida. Não foi interrompida no dilúvio, nem em Sodoma e Gomorra. Então Trump não é a besta. Se fosse, o arrebatamento já teria acontecido.
Porque a besta é o chifre pequeno, o 8º rei, o 11º chifre, que vai reinar, que receberá o poder de 10 chifres, depois arrancará 3 chifres, vai reinar com 7 chifres, um chifre pequeno mais 7 chifres dá 8, o 8º rei. Ele só pode aparecer, se manifestar, mostrar quem ele é. Não é Jared Kushner, não é Donald Trump, não é Elon Musk, não é Bill Gates, não é Vladimir Putin. Ele só pode mostrar a cara. Paulo diz depois que aquele é pessoa. Aquele que está retendo seja removido do meio, né? Seja retirado. Ou desapareça. Né? É o que o Rashi HaKodesh, o Espírito Santo, vai fazer. Né? Os Kadosh vai desaparecer. Mas não vai subir ninguém no arrebatamento da católica, das igrejas pentecostais, ou protestantes, ou evangélicos. Não vai ninguém da luterana, gente. Da metodista, da batista, da presbiteriana, da episcopal, da anglicana, da presbiteriana. Como é que você vai subir no arrebatamento, mulher? Usando roupa igual salsicha, igual linguiça calabresa, linguiça toscana, né? Projetando os seios, nádega, roupa colada no corpo. Mas quando eu chegar na glória, eu aceito usar túnica, roupa comprida, folgada, que não projeta seio, nádega, barriga. Aí, quando eu chegar no céu, você diz, da Assembleia de Deus, eu pararei de usar calça comprida das mulheres, pararei de usar batom, esmalte, cílios falsos, unhas falsas. Pararei de pintar minhas unhas das mãos e dos pés de esmalte. Pararei com fio dental, biquíni, maiô, que é uma desgraça. Ah, é? E quem disse que você vai entrar no céu? No paraíso, na região celestial, não entra pecado. Não viu Ishaial, capítulo 6, você fala Isaías, mas é Ishaial. Eu já expliquei aqui que Ial é um título. El Elion, quer dizer o Deus Altíssimo. El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Você não tem aí? Natanael. Porque lá em Ishaial, Isaías, o Criador Jeová diz que iria colocar o seu nome nos filhos de Israel, nos Iudinhos, hebreus. Então você não tem só gente chamando, por exemplo, não é Jeremias, é Ermial, não é Isaías, é Ishaial. Mas você tem o sucessor de Moisés, que chamava Rocheia. E Moshe, em Begmidá, números 13, adicionou Iud e o nome dele virou Yehoshua. Ierro também é um título. E eu gosto do Ierro. Eu já disse porque o Ierro, o El é bonito. O Iavé, Iá também é um título. Iavé, Iá é outro título. São 72 títulos, né? Mas eu gosto mais do Ierro, Yehová, Deus único e Pai, Yehoshua, o Filho, o Mediador, o Salvador. Porque o Ierro é diferente do El, do Ial, do Iá, né? O Ierro tem um tentagrama, Yod-He, Vav-He. Por isso que Mashiach, o Malach, Gabriel, disse para a Virgem Miriam colocar o nome do menino em Matitial 1:21, põe o nome de Yehoshua. Você vê que foi um mensageiro, um malá, né? Porque a Bíblia não foi escrita em grego para me dizer anjo Gabriel. Ângelos é grego. Malá é melhor, né? Malach. Põe o nome de Yehoshua. Porque por inspiração do Criador, inspiração divina, Moshe, em Números 13, alterou o nome de Roché, que você fala Osés, quer dizer salvação, mas quando o nome dele virou Yehoshua, Yehoshua quer dizer Yehová, o Criador salva. É esse o nome. Eu sei, irmão Brena falou no primeiro selo que nos 7 trovões o novo nome viria. Não recebem nada porque não conhece o nome, William Brana diz. Por não conhecer o nome, fica aí, Jesus, no hebreu é cavalo. Então, se Jesus é Deus, ele é Deus cavalo. Jesus, no latim é porco, cedro no espanhol, suíno. Então, é Deus porco. Então, não recebem porque
não conhece o nome. Porém, William Branham diz assim, nos 7 trovões, o novo nome aparecerá. Mas eu não estou pregando novo nome. Eu estou pregando o antigo nome. E Yehoshua era o nome que Shaul, Paulo pregava, Kefa, que se chama de Pedro, pregava. Lucas pregava. Andrés pregava, não? Natanael, embora ele tinha um título de Deus no nome dele, Natanael, El Shaddai, El Elion, mas ele pregava Yehoshua. E qual o problema se o Criador mandou o Malach, Gabriel, que se chama de Gabriel, mas é Gabriel, dizer à Virgem que o nome para a Virgem Miriam não é nem Maria, é Miriam. O nome que deve colocar no filho é Yehoshua. Qual o problema? O problema é que você não crê. Não? Então vai com o latim. Não? No tempo do fim, entrará em luta com ele o rei do sul. Eu ainda não sei quem é o rei do sul. Não sei se eu vou saber que é. Tem gente que diz que é os Estados Unidos. Não? Eu não vejo. Não? Eu não sei quem é. Eu sei que no Antigo Testamento era o Egito, né? O sul, onde quando Alexandre Magno, o Grande, estava a morrer, ele é perguntado quem vai te suceder? O bode, um chifrão grande, né? Que foi quebrado, cortado, retirado na sua maior força. Ou seja, com 33 anos de idade, Alexandre conquistou o mundo todo. Né? Aí os 4 generais, Cassandro, Lisamieco, Seleuco e Ptolomeu, perguntou a ele quem é o sucessor? O mais forte. Aí, como não havia mais forte, Ptolomeu foi para o Egito, o sul. E aí na Bíblia o rei do sul é o Egito. Seleuco vai para a Síria, né? O norte. Cassandro vai para uma outra região e Lisamíaco, né? Leste e oeste. E do sul vinha o rei do sul, que era o Egito. Agora, aqui é que está a coisa, né? Eu preguei a última pregação, profecia dupla, né? Mas aqui os mensageiros vêm explicando, por exemplo, acho que é a terceira visão de William Branham, da 7ª visão do fim do mundo. A última visão é uma explosão em toda a terra da América do Norte que vira cratera, fumaça, destrói todos os Estados Unidos. Será a bomba atômica que vai fazer isso nos Estados Unidos? Ou será um meteoro? Alguma coisa vai acontecer nos Estados Unidos que vai detonar ele todinho, que ele vai virar fumaça, cratera. Não foi o 11 de setembro, como o Cacu disse, que era a visão de Mombrana. Mombrana disse que viu toda a terra da América do Norte em cratera, fumaça, virou cinza, virou uma grande explosão. Tem um hipófise. Como é que é o nome? Hipófise, né? Vindo rumo à Terra, ele vai chegar aqui em 13 de abril de 2029, né? Tem gente já chamando ele de absinto, né? Vai cair, já estão dizendo, vai cair no Caribe ou na Amazônia, né? E vai amargar as águas doces, né? Já tem gente interpretando. Eu não sei, né? Mas os astrônomos não erram a data, né? Como eles disseram que 29 de dezembro o 13 Atlas ia passar mais perto da Terra e passou. Agora vem esse aí que é uma ameaça, né? Ele não é igual o 13 Atlas que estava, não sei quantos milhões, não sei se era 63 milhões de quilômetros da Terra, né? O que vem vai passar, ou vai atingir ou vai passar rasante, né? 13 de abril de 2029, né? Você entende o que é que eu estou pregando? Mas aí você fala dessas coisas, como é que você sabe dessa coisa? Olha, eu sou um estudioso, um observador, né? Eu procuro ver informações e filtrar, né? E vim aqui pregar. No tempo do fim, entrará em luta com ele o rei do sul. Quem é o rei do sul? Eu não sei. Porque na terceira visão de William Branham lá, quando ele viu que o fascismo, comunismo, o fascismo e o nazismo iria ser absorvido em comunismo, então, dito para William Branham, observe o rei do norte, que no Antigo Testamento
era Antíoco Epifânio, Seleuco, a Síria, Síria. Porém, a voz de Deus disse a William Branham que o rei do norte é a Rússia. Então, como mudou o rei do norte? Aí eu já estou me baseando em William Branham, na qual eu confio que foi um mensageiro, um profeta de Deus. E Deus falava com o William Branham e disse que o rei do norte já não era mais a Síria, do Antíoco Epifânes, do Seleuco e outros, né? E que agora o rei do norte é a Rússia. E quem é o rei do sul? É o Egito. O Egito possui o maior exército do Oriente Médio, né? O Egito, com mais de 112 milhões de habitantes, né? O rei do sul continua sendo o Egito. A Bíblia diz, eu vou ler aqui, eu vou chegar lá, você vai ver que ele aí vai tomar o Egito, né? No tempo do fim, entrará em luta com ele o rei do sul, contra a qual, olha aqui, diz aqui, contra a qual o rei do norte se lançará com seus carros de guerra, seus cavaleiros e seus numerosos navios. Veja, primeiro vem o rei do sul contra ele derrota o rei do sul. Essa criatura aqui, esse personagem, é fora do comum, né? É o super-homem de Satanás, é a besta, né? É o chifre pequeno, é o assírio. O nome dele, segundo a Bíblia, é morte, o quarto cavalo. Ele vai estar montado num cavalo verdoso, esverdeado, o quarto cavalo. Porque os 3 primeiros cavalos, os papas de Roma cavalgou, né? Com nicolaísmo, balanaísmo, né? E Jezabelismo, Jezabel, a igreja romana, a grande prostituta, né? Eu vou ferir de morte todos os que deitam com Jezabel, a grande prostituta na cama, virá a grande tribulação, é o primeiro aviso, na era de Tiatira, né? Virá a grande tribulação. Porém, Jezabel tem uma filha chamada Atália, que foi pior do que a mãe. Hoje, as igrejas protestantes, evangélicas e pentecostais são piores do que a igreja católica. Mesmo os branhamistas, os tabernáculos que pregam a mensagem de William Branham são piores do que a igreja católica. E acha que porque batiza em nome de Jesus está salvo? O nome de Jesus é a marca da besta, gente. Hoje é a marca da besta, tal como William Branham diz que a Trindade, 3 pessoas distintas, credo do Concílio de Nicéia do ano 325, através de Constantino, era a marca da besta. Porém, a marca da besta pulou para o nome de Jesus, que é um nome católico romano, latim, que pertence à igreja romana. Agora, a marca de Deus é o nome Yehoshua. Yod, He, Vav, He. É o nome que salva. Você precisa trocar, enquanto é tempo, a marca da besta pela marca do Criador Jeová, que é o nome do seu filho. É a Bíblia que diz em Apocalipse 16, os 3 anjos, e o último anjo diz, Malá, mensageiro, quem receber a marca da besta, vai ser atormentado de dia e de noite no lago de fogo, né? Receberá a segunda morte, o tormento, né? Essa pregação que eu estou a pregar é o último aviso, a última advertência. O último aviso está sendo dado. Ele vai lutar contra o rei do sul. Não sei quem é. Mas o rei do norte, que é a Rússia, virá contra ele. Com seus carros de guerra, seus cavaleiros, seus numerosos navios. Isso aí a Rússia tem no Mar Negro, um Báltico. Mas ela vai para o Mediterrâneo, né? E ele entrará em suas terras, ele vai atravessar as terras da Rússia, né? Mesmo a Ucrânia, que a Rússia está conquistando, a Rússia deve conquistar a Turquia, Grécia ainda, né? Depois de fazer a Ucrânia, ela tanto pode vir para a Alemanha, a Europa, a Itália, né? Noruega, Finlândia, Bélgica, e ela pode se expandir para o outro lado lá do Mar Báltico, né? O Mar Negro, e ir para o Mediterrâneo. Vai ter que atravessar a Turquia e a Grécia. Como ela é o Gog,
É a Bíblia que diz que o Gog, em Ezequiel 37, 38, chegará ao leste do Mar Morto, lá no Vale do Oberim, para a grande guerra do Gog, né? E esse Gog aí de Ezequiel não é o Gog Magog de Apocalipse 20. Esse de Ezequiel 38 e 39 diz que na guerra do Gog, Jeová vai derrotar o Gog e as nações que vêm com Gog, e os judeus, os judinhos, os israelitas, vão gastar 7 meses enterrando cadáver, 10 anos queimando as armas desta guerra. Porque na guerra do Gog e Magog é diferente. Satanás está preso numa prisão de circunstância e ele aguarda suas vítimas no inferno, a matéria delas ressuscitar, e eles vêm dos 4 cantos da terra, como a areia da praia, contra a cidade amada, né? O arraial dos santos, porque ali é o final do milênio, né? Depois que Mashiach reinou 1000 anos, o diabo estava preso 1000 anos, mas as vítimas do diabo ressuscitarão e cairá fogo e enxofre, e o diabo vai para o lago de fogo ali, depois do milênio, ali na guerra do Gog e Magog. Não confunda Gog e Magog, Apocalipse 20, com Ezequiel 37, 38, no Mar Morto. São 2 guerras. É como também a guerra do Gog e do Armagedon. O Gog é no leste, ali do Mar Morto, e o Armagedon, o Gog é a Rússia, o Armagedon é a besta. É o Assírio, o chifre pequeno. É o anti-Mashiach. Essa guerra do Armagedon é no norte de Nazaré, no Vale do Meguido. São 2 guerras. Gog é a Rússia, rei do norte é a Rússia, e a besta e o falso profeta ainda virá. Como eu preguei aqui, que a besta, a segunda guerra, o Armagedon, são 3, então. Gog, no Mar Morto, né, no Vale do Oberim, ali a Rússia vai ser sepultada, com as nações que vêm com a Rússia lutar contra Israel, e diz a Bíblia que nesse tempo Israel estará habitando seguro com seus vizinhos. Tem gente dizendo que o Irã vai cair agora, o Ayatollah Khamenei, e isso vai permitir construir o 3º templo e Israel vai habitar seguro. Mas, gente, a Bíblia diz que Israel vai habitar seguro com seus vizinhos. Você sabe quantos 1000 quilômetros está de Israel para o Irã, a Pérsia? O Irã não é vizinho de Israel, não. O Irã não é vizinho de Israel. Eu não sei se é 2000 quilômetros. Os vizinhos de Israel, Líbano, Síria, Gaza, Cisjordânia, Iraque. Esses são os vizinhos. O Irã está longe. Quando as escrituras dizem que meu povo Israel habitará em paz, aí o Gog virá nesse tempo, né? É que Israel vai conquistar essas nações vizinhas todas aí e vai fazer aí o acordo de Abraão, né? Pacto de paz, de segurança, como está fazendo com o presidente do Líbano, o presidente da Síria, né? Do Iraque, controlando Gaza. Israel está criando essa segurança de Ezequiel 38, mas a Pérsia e o Irã está a 2000 quilômetros, gente. Quando Israel soltava mísseis na Guerra dos 12 Dias contra o Irã, ou o Irã soltava drones e mísseis contra Israel, quantas horas esses mísseis demoravam? Porque são 2000 quilômetros. O Irã, a Pérsia não é vizinho, não. Israel habitará em segurança antes do Gog descer, com seus vizinhos ali, ó. Os árabes ali vizinhos, né? Porém, o Gog virá para a guerra no Mar Morto, ali ao leste do Mar Morto. Pergunta para um Ihudim, um rabino hoje, onde é o Vale do Oberim. Eles nem sabem, o Vale dos Viajantes, onde os russos, com as nações que virão contra Israel, serão sepultados ali. Esse vale ainda vai aparecer, gente. O Meguido, lá, o Armagedon, está lá, perto de Nazaré. Esses judeus sabem, os Ihudim sabem onde é. Mas o Oberim, ao leste do Mar Morto, ninguém nem sabe onde é, ainda vai surgir esse vale. Então ele luta contra o rei do sul e contra o rei do norte, que é a Rússia, né? E ele derrota os dois. E ele entrará em suas terras, invadindo, as atravessará e penetrará no país do esplendor. O país do esplendor aqui é Israel. Essa besta vai conquistar Israel. Vai vencer Israel. Vai invadir Israel, vai invadir Jerusalém. Paulo não diz?
que esse homem do pecado, filho da perdição, vai se sentar no templo de Deus, lá no terceiro templo, o Beit HaMikdash que vai ser construído, e penetrará no país do esplendor. Então, ele vai começar não de Israel, vai começar do norte de Israel, o Líbano, ou Síria ou Turquia, né? Mais precisamente Turquia, né? Ele pode vir da Síria, do Líbano, mas o trono dele, onde é o trono de Satanás? O dragão lhe dará seu trono, Apocalipse 13. O trono de Satanás é em Pérgamo, atual Bergama, na Turquia, do Recep Tayyip Erdogan, né? Que também está velho, mais de 80 anos, está todo mundo velho, né? Você acha que a besta vai ter 80 anos como Trump, 80 anos como Erdogan, 86 anos como Eli Khamenei? Vai ser um velhinho, né? E ele entrará em suas terras, nas terras do rei do norte, invadindo-as, atravessará. E penetrará no país do esplendor. Agora é Israel, o país do esplendor, onde muitos cairão, vão morrer, vai morrer muita gente. Zacarias 14:2 está escrito, e Jeová diz: eu vou reunir todas as nações da terra contra Jerusalém. A cidade será invadida, as casas saqueadas, as mulheres violadas, metade da cidade irá para o cativeiro. Aí Jeová diz assim: depois eu vou sair em guerra contra essas nações. Mas aí é o Armagedon. É o Armagedon. Aí diz a Bíblia que e quando ele aparecer, ele vence o rei do sul, vence o rei do norte, penetra no país do esplendor que é Israel, derruba muitos morrerão. Estes, porém, não vão escapar de suas mãos. Não vão escapar. Quem? Não vão escapar de suas mãos. Edom, Moab e os... não, esses, porém, hão de escapar. Esses serão livres. A besta não vai conquistar o Edom, Moab e o sobrevivente de Amon. Isso aqui é Jordânia. O Rio Jordão faz fronteira com Israel. Jordânia e Israel é fronteira um com o outro. Só o Rio Jordão os separa. E a Bíblia diz que Edom, Moab e os sobreviventes de Amon escaparão da mão da besta. É por isso que a Bíblia diz que a mulher vai para o deserto ali, possivelmente Petra, né? Na Jordânia, ali onde está o Monte Nebo, né? Na Jordânia. E ele continuará a estender a mão sobre outras terras. Presta atenção. Você está vendo o Vladimir Putin estendendo a mão. Tem uns 14 anos que ele está invadindo a Ucrânia. Crimeia, Odessa, Lugansk, Zaporizhia. Ele está tomando tudo, né? Agora ele viu que a Ucrânia está fraca, ele está usando o Orishnik, mísseis supersônicos, atômicos. Pode carregar até bomba nuclear, né? Agora o Trump também está com a mãozona dele conquistando a Venezuela, o Panamá, né? Ele disse que vai enviar, por bem ou por mal, forças militares para a Groenlândia, na Dinamarca, quer tomar a Dinamarca, e o artigo 5º da OTAN, são 32 países, diz que se atacar um membro da OTAN, todos devem defender. Lembra do 11 de setembro? Donald Trump é mentiroso. Ele diz que precisa da Groenlândia, ele diz que a OTAN, entre OTAN e Groenlândia, ele prefere invadir a Groenlândia e sair da OTAN. Ele diz que a OTAN não significa nada. Como não significa nada? Quando a Al-Qaeda atacou no 11 de setembro, o World Trade Center, as duas torres gêmeas, derrubou, a OTAN, o 5º artigo da OTAN foi acionada e exércitos da OTAN juntou com os Estados Unidos, George Bush, e invadiram o Afeganistão, gente. Invadiram o Iraque. A OTAN sempre ajudou os americanos. É que Donald Trump faz narrativa errada. Ele diz que hoje a OTAN não presta para nada. E se ele tiver que escolher entre OTAN e Groenlândia, ele diz que escolhe a Groenlândia, que é a Groenlândia, né? Ele quer dominar todo o continente da América do Norte, do Sul e Central. Você entende? Ele quer estender a mão sobre o México, quer tomar o México, invadir o México com o exército, com desculpa de derrubar quartéis, como ele disse que ia derrubar narcoterrorista na Venezuela. Ele quer o Canadá. Agora, veja bem,
Do jeito que o Putin faz e o Trump faz, é assim que a besta vai vir também. A Bíblia diz que vai estender a mão e tomará as terras. Então nós já estamos vivendo um tempo em que nação nenhuma respeita a outra nação. Depois da Primeira Guerra Mundial, criaram a Liga das Nações, para um país respeitar o outro. Não funcionou, depois da Segunda Guerra, em 1945, criaram a ONU, que hoje tem quase 200 países. Só que o Trump destruiu a ONU. Essa semana ele saiu de mais de 60 departamentos da ONU. Ele está destruindo o direito internacional, a democracia. Porque os Estados Unidos estão quebrando, gente. A dívida é grande, são quase 40 trilhões. Ele não dá conta de pagar a dívida. Ele deve muito para o Japão e para a China. Os maiores credores dos Estados Unidos, devedores que a América deve, é o Japão. E China, que tem muito papel moeda, né? Mas os americanos devem demais. Mas os americanos podem produzir, fabricar dólar. Quem vai impedir eles de fabricar dólar? Mesmo com tal dívida, porque todo mundo compra dele. Você viu hoje o Trump dizendo que se alguém fizer negócio com o Irã, ele vai taxar 25%. Ainda é o xerife, né? O imperador, o mandão. Quer ser o reizão, né? Tarifando todo mundo. Se alguém fizer algum negócio com o Irã, eu vou subir uma tarifa de 25%. Igual ele tarifou o Brasil aqui 50%. Por causa da prisão do Bolsonaro, depois vimos que não tinha nada a ver com o Bolsonaro. Porque a doutrina, antes era a doutrina Monroe, não? Um presidente americano que metia o cacete em todo mundo, o pau em todo mundo. O Trump vem com a doutrina, eu não sei nem falar, mistura Monroe com Don Roy, né? Então os Estados Unidos estão quebrados, só que os Estados Unidos tem uma coisa, o porrete, né? O pau. Por quê? Porque é a maior potência militar. A maior potência financeira hoje é a China. A maior potência financeira hoje é a China, né? É a China. Estão tentando parar a minha live, né? TikTok, né? Está falando o nome do presidente? Então, a maior potência financeira é a China. A China... Os Estados Unidos devem muito para a China e para o Japão, né? Os reis do Oriente. Só que os Estados Unidos têm um poder militar, bombas atômicas, porta-aviões e um grande exército aí de mais de 1 milhão de soldados. Ele vai usar o porrete. Como usou o porrete na Venezuela, e se o Panamá não expulsasse a China e usar o porrete contra o Panamá, disse que se os moradores da Groenlândia não quiserem $100 mil, 50 mil moradores, ele vai invadir com o exército. Porque ele está quebrado. Ele está quebrando o direito internacional, não respeita ninguém. Por quê? Porque é a maior potência militar. Mas se juntar Rússia e China, aí a coisa complica, né? A China está observando, né? Isso que os Estados Unidos fez na Venezuela dá direito da China fazer o mesmo em Taiwan. E o Vladimir Putin está rindo à toa, né? Porque não é só o Putin que está invadindo a Ucrânia. Os Estados Unidos agora virou pirata, está roubando petroleiro, navios russos, navio iraniano, navio chinês. Está tomando o petróleo. A Venezuela tem uma grande mina de ouro, que é o ouro da Venezuela. O povo da Venezuela, os indivíduos lá, não valem nada para os americanos. Ou você acha, eu tinha dito na última pregação que tinha morrido 56 pessoas no Irã, já subiu para 530 e tantas. Quase 20 mil pessoas estão presas no Irã. Você acha que os Estados Unidos está preocupado com esses indivíduos? Ou com os venezuelanos? Trump disse que quer 50 bilhões de barril de petróleo da Venezuela para os Estados Unidos. Está preocupado com o venezuelano, não. Os Estados Unidos estão quebrados. Mais de 40 milhões de americanos dependem lá, aqui no Brasil, é Bolsa Família, né? Eu não sei o nome lá, tem um programa do governo lá que teve um shutdown lá que ia deixar mais de 40 milhões de americanos pobres na fome. Tem muita pobreza nos Estados Unidos, mas os Estados Unidos é a maior potência militar. Aí vai usar o porrete. E a China
é a maior potência econômica. E vai virar a maior potência militar muito em breve, né? E aí, quando virar, se já não virou, aí vai haver guerra. Eu vou ler a Bíblia aqui, ó, porque a Bíblia fala da China aqui, em Daniel 11. Eu estou quase indo para o final, né? E é aqui, ó. Ele não vai colocar as mãos no Edom, Jordânia, Moabe e Amon. Não vai poder entrar lá, besta, né? Agora, o resto das terras ali, Israel, Egito, Iêmen, Emirados Árabes, Arábia Saudita, a mesma Pérsia, o Irã, a Líbia, Etiópia, Sudão, Eritreia, Somália, Somalilândia, Sudão, Catar, Kuwait, ele vai pegar tudo, Bahrein, Omã, Iraque, vai pegar tudo, menos a Jordânia, diz a Bíblia. A Jordânia não vai ser entregue à besta. É o que Daniel 11 está a dizer aqui. Não será entregue a besta, né? Jordânia. E ele continuará a estender a sua mão. Olha o que a Bíblia diz. Ele continuará a estender a sua mão. Né? Deixa eu fazer uma coisinha. Continuará a estender a sua mão sobre outras terras, menos a Jordânia. Mas aquele Oriente Médio ali, ó, vai pegar tudo. Gás, petróleo, canal de Suez, vai pegar tudo ali. O Estreito de Hormuz, que é no Irã ali, né? Aquele estreito também no Iêmen, vai pegar tudo. E a terra do Egito não lhe escapará. Tornar-se-á dono dos tesouros de ouro, de prata e de todas as preciosidades do Egito. E os líbios lá, do antigo ditador Omar Gaddafi, né? Os líbios, Cuxi, que é Etiópia, Eritreia, Sudão, por-se-ão aos seus pés. Vão cair de joelho diante da besta, né? Agora é isso aqui, presta atenção. Isso aqui é perigoso, né? Mas virão perturbá-lo notícias provindas do Oriente e do Norte. Veja, a besta vai conquistar o Oriente Médio todinho ali. A Ásia, o Oriente Médio ali, aqueles países árabes, xiitas, sunitas, alauítas, islâmico, né? Vai pegar aquilo ali tudo. Mas tem uma hora que a Bíblia diz aqui, presta atenção nisso que eu estou lendo aqui. Mas virão, o que vai perturbar a besta? Só uma coisa que vai perturbar ela. As notícias, os rumores, notícias vindas do Oriente. Aqui é China. E do Norte. O que tem lá no Norte? Coreia do Norte. A Coreia do Norte, né? O Oriente, a China. Aí diz que ele, a besta, partirá com grande furor para destruir e exterminar muitos. E armará as tendas do seu palácio entre o mar Mediterrâneo, o mar grande, e a montanha do santo esplendor, o Monte Sião, lá o Monte Moriá. Vai transferir o governo dele para entre o mar Mediterrâneo e o Monte Sião, o Monte Moriá. Vai se sentar no terceiro templo, né? E chegará ao seu fim sem que ninguém venha em seu auxílio. Então, veja só, a China, que é um dos reis do Oriente, né? Ela tem quase 30 anos, uns 25 a 30 anos, se preparando para tomar a ilha de Taiwan. Se a China tomar a ilha de Taiwan, ela se torna a maior potência do mundo em chips, né? Esses chips de celular, de computador, cartão de crédito, tudo é fabricado em Taiwan. E a China já fez não sei quantos exercícios militares. Porém, o Xi Jinping, o ditador chinês, ele disse que Taiwan virá para a mão da China em 2027. Ele disse que não passa de 2027. E tudo indica que isso que vai acontecer em Taiwan, gente, será os rumores do Oriente. Além de que na sexta taça do Apocalipse,
é despejada no rio Eufrates, que nasce na Turquia, cruza a Síria, o Iraque, né? E aí se junta com o rio Tigre no Irã, né? Então o rio Eufrates passa, nasce na Turquia, passa pela Síria, corre o Irã e suas águas se unem com o rio Tigre no Iraque, né? Onde forma uma bacia d'água, né? A Bíblia diz que as águas do rio Eufrates se secarão para dar passagem para os reis do Oriente, né? Vão cruzar o Eufrates, virão ao Armagedon. Agora, a Bíblia fala que o que vai perturbar a besta é as notícias vindas do Oriente e do Norte. E o que abalaria o mundo hoje? Que notícia hoje abalaria o mundo? A ilha de Taiwan, né? Que os Estados Unidos disse que se a China invadir, ele atacará a China. Mas com o quê? Se toda a logística bélica da China está lá no mar da China, os Estados Unidos só pode mandar alguns recursos, né? É muito longe. Igual aqui na Venezuela, ele mandou alguns recursos. Você entende? Então, em 2027, a China diz, Xi Jinping diz, não pode passar. Vamos tomar a ilha em 2027, até 2027. Então, podemos estar muito perto também do cumprimento dessa profecia que eu estou lendo aí, que diz que a única coisa que vai perturbar a besta, o anti-Machia, o líder global que vai surgir, que vai mostrar a sua cara, a sua face, vai ser notícias, rumores vindas do Oriente e do Norte, né? Então a coisa não está boa no leste europeu. A Rússia está usando mísseis hipersônicos que não tem como parar eles. No leste europeu, na Ucrânia. Os Estados Unidos disse que vai invadir Cuba, vai tomar Nicarágua, vai invadir por terra o México, né? Então a coisa não está boa aqui nas Américas, não. E a China não para de fazer exercícios militares na Ásia e diz que até 2027 toma a ilha de Taiwan. E o Oriente Médio? E o que vai acontecer no Oriente Médio? Vai surgir a besta. E nós estamos vendo a instabilidade no Oriente Médio, né? O Irã, aliado da China e aliado da Rússia. Todo esse trabalho dos Estados Unidos, gente, em tomar a Venezuela, tomar Cuba, tomar Nicarágua, tomar a Groenlândia, querer derrubar o regime no Irã, é tudo medo da China. É para tentar manter a China longe, né? Mas a China é uma potência, não tem como, né? Mantê-la distante. Uma hora vai haver rumores, né? Olha aqui, o Criador Jeová, único Deus e Pai, e seu Filho Yahushua Mashiach, possa abençoar esta palavra nesta hora.